Eu diria que agora Washington está firmemente sob o controle de Israel e de seus apoiadores nos Estados Unidos, absolutamente, a ponto de o apoio aos israelenses neste momento ser efetivamente incondicional. Então, isso é uma grande mudança. Países antes menos capazes e tecnologicamente atrasados agora são muito sofisticados. Inclua o Irã, a Turquia, até mesmo a Jordânia, o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados. Todos podem assistir, todos podem ver e todos estão enfurecidos. Então, a pergunta que deve ser feita ao senhor Netanyahu é: você pode matar para sair dessa situação? Mas eu não sou israelense, sou americano. E eu penso, antes de tudo, nos Estados Unidos. E vou ser franco com você, estou muito preocupado com a nossa posição na região e no mundo. Todos sabem que no fim somos nós que damos as cartas sobre Israel. Hoje, o senhor Netanyahu tem muito mais influência e controle sobre o que acontece em Washington do que o presidente Biden. Este é o Coronel Douglas Macgregor, um veterano de 28 anos do Exército dos Estados Unidos que já atuou como conselheiro sênior do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. O Coronel Macgregor é um excelente conhecedor dos complexos eventos geopolíticos ao redor do mundo. Há meses, o Coronel Macgregor alerta autoridades dos Estados Unidos sobre os riscos de uma guerra longa na Ucrânia. Ele mostrou que as Forças Armadas dos Estados Unidos subestimaram a Rússia, superestimaram a Ucrânia e, assim, deixaram os Estados Unidos vulneráveis no futuro. Claro, tudo mudou em 7 de outubro quando Israel foi brutalmente atacado pelo Hamas. Da noite para o dia, o interesse americano mudou imediatamente da Ucrânia para Israel. Um novo relatório da Politico revelou que o Pentágono não tem verba para reforço militar no Oriente Médio. Infelizmente, a polarização e a disfunção no Congresso quase levaram a uma paralisação completa do governo. E as Forças Armadas, assim como o restante do governo federal, estão operando sob um orçamento temporário. O conflito na Ucrânia está em um impasse. E agora, o governo dos Estados Unidos está movendo fundos e ajustando orçamentos para tentar cobrir nosso próximo grande conflito no Oriente Médio. Na entrevista de hoje, o Coronel Macgregor e eu debatemos como presidentes dos Estados Unidos sempre controlaram o governo israelense. Mas isso mudou bastante em 2023, falamos sobre o crescimento dos vizinhos de Israel e como a Turquia, que de longe tem as maiores forças armadas da região, pode se tornar um ator-chave para o futuro desse conflito. Por fim, revelamos como realmente é o cenário mais provável para o fim do conflito entre Israel e Palestina. A entrevista de hoje com o Coronel Macgregor destacará pontos frequentemente ignorados pela mídia tradicional, já que ele não teme dizer a verdade. O objetivo final de Israel é um Estado israelense livre de árabes, do Rio Jordão até o Mediterrâneo? Se sim, então o Oriente Médio realmente caminha para uma guerra. Quero saber sua opinião sobre a situação atual entre Israel e a Palestina. Acho que podemos dizer que a guerra é realmente entre Israel e o Hamas, obviamente. Me diga o que pensa sobre isso e como vê esse próximo grande conflito global com os Estados Unidos no centro. Bem, lembre-se de quando os estados nazista e soviético assinaram um pacto de não agressão e concordaram em efetivamente dividir a Polônia, com os soviéticos ficando com a maior parte do leste e os nazistas com a maior parte do oeste. Todos disseram: isso é impossível. Como isso aconteceu? Quem previu? Bem, qualquer um que conhecesse a história da região e da Europa sabia que alemães e russos podiam cooperar e geralmente cooperavam em uma série de questões. Isso não deveria surpreender, mas surpreendeu. As pessoas ficaram chocadas. O mesmo ocorre agora no Oriente Médio. A guerra entre Israel e os árabes muçulmanos da região nunca terminou. Ela continua desde que o Estado de Israel foi fundado. Agora, os israelenses tiveram uma vantagem porque seu capital humano veio da Europa. Então, você tinha um padrão educacional mais alto, de modo geral, mais talento tecnológico e uma compreensão maior de como empregar e fazer as coisas. Isso funcionou por muito tempo. Posteriormente, começamos a fornecer a eles uma enorme quantidade de tecnologia militar e de outros tipos para ajudá-los. Assim, eles conseguiram dominar o ambiente e derrotar de forma eficaz quaisquer ameaças que existissem. Ao mesmo tempo, tivemos uma série de presidentes, começando com Eisenhower e indo até Nixon, que estavam sempre preparados. E, na verdade, eu diria que até mesmo sob George W. Bush, eles sempre estavam preparados para impor limites ao que os israelenses podiam fazer com seu poder militar superior e, essencialmente, dizendo: daqui não passa.
Sabe, houve uma vez quando eu estava em Israel, acho que foi não sei se foi em 2001, acho que provavelmente foi. Os israelenses, sob o comando de Sharon, fizeram uma incursão em Gaza e estavam demolindo algumas casas com tratores. Os generais israelenses aconselharam Sharon a não fazer isso, afirmando que não ajudaria a nossa causa. Bem, não muito tempo depois, George W. Bush ligou e disse: Olha, Ariel, isso é inaceitável. Você tem que sair daí. Isso vai causar mais problemas do que vale a pena. Então, retire-os. E eles retiraram. Isso acabou completamente. Eu diria que agora Washington está firmemente sob o controle de Israel e de seus apoiadores nos Estados Unidos. Absolutamente. A ponto de que o apoio aos israelenses, neste momento, é efetivamente incondicional. Então, isso é uma grande mudança. Isso precisa ser levado em consideração. E eu acho que, como resultado, o senhor Netanyahu decidiu que este é um bom momento para atacar Gaza. O ataque de Gaza lhe deu uma oportunidade de bandeja. Estamos percebendo que, apesar do ataque ter sido terrível e com ações horríveis, não ocorreu exatamente como foi descrito no início. Isso mesmo. 40 bebês não tiveram cabeças decepadas, nem todos foram estuprados. Agora estamos descobrindo que houve muito fogo, amigo, onde soldados israelenses inexperientes abriram fogo e mataram acidentalmente cidadãos israelenses. Esse é um problema quando você passa muito tempo sem ação e atua mais como policial do que como soldado. Mas ele disse: nunca vamos nos dar bem com essas pessoas. O Hamas quer nossa destruição, então vamos destruí-los. Você sabe desde o início que nunca vai capturar todos do Hamas, pois são como peixes em um oceano. Então, como pegar os que quer? Você drena o oceano. Eles estão drenando o oceano em Gaza. Eles estão machucando, forçando, empurrando, use qualquer termo equivocado que quiser, a população para fora de Gaza. Eles destroem toda a infraestrutura, casas e prédios, mostrando a população expulsa que não podem retornar, pois não há nada para onde voltar. A única coisa que consigo encontrar na era moderna que se aproxima disso foi a resposta alemã ao levante de Varsóvia em 1944, entre 1º de agosto e 1º de setembro, e os alemães entraram na Cidade Velha, esmagaram a oposição e efetivamente expulsaram a população. Longas colunas de milhares de poloneses marcharam para fora de Varsóvia. Mataram o máximo da oposição e o restante, ao se render, foi para campos de concentração. Assim terminou. A Polônia não se recuperou disso porque, quando os soviéticos chegaram, ficaram felizes que a resistência ao governo já havia sido eliminada pelos nazistas. Mas é a comparação mais próxima que consigo fazer. E funcionou. Os alemães tiveram sucesso, mas a Alemanha pouco se beneficiou. Como disse, os maiores beneficiados foram os comunistas. Agora estamos falando de algo em Gaza e a visão em Israel é que a população é incorrigível. Não podemos reformar, mudar ou melhorar. Nada do que fazemos faz diferença. Portanto, ela tem que sair porque, a menos que eles se vão, o Hamas estará lá. E enquanto o Hamas e a população estiverem lá, nunca estaremos seguros. Não é uma posição irracional de se tomar, exceto pelo fato de que vivemos no século XXI. As coisas não podem ser escondidas. Exatamente. Ninguém viu até a guerra acabar, mas agora os efeitos são quase instantaneamente visíveis. O mundo no Oriente Médio mudou. Nos últimos 50 anos, países que eram muito menos capazes, muito menos sofisticados tecnologicamente, agora são realmente muito sofisticados. Inclua o Irã, a Turquia, até mesmo a Jordânia, o Egito, a Arábia Saudita e os Emirados. Todos podem assistir, todos podem ver e todos estão enfurecidos. Então, a pergunta que precisa ser feita ao senhor Netanyahu é: você acha que pode matar para sair dessa situação? Eu acho que a resposta é não. O tempo para fazer isso já acabou. E então você precisa perguntar: bem, será que o Hamas, em alguma circunstância, conseguiria viver em paz com Israel? Acho que a resposta para isso provavelmente é não. A questão agora é: será que toda a região ainda tolera Israel após os últimos acontecimentos? Depois de ver mais de 12 mil pessoas mortas, 4.500 crianças e por aí vai. Desconhecemos o número de combatentes mortos, israelenses afirmam 1.000. Como eles poderiam saber disso? Achamos que os israelenses sofreram baixas bem pesadas, não sabemos quantas foram, ninguém divulga essa informação. Na verdade, não revelamos as grandes perdas sofridas contra os alemães na Segunda Guerra Mundial.
Provavelmente teria causado indignação nos Estados Unidos, e Eisenhower e muitos generais teriam sido afastados. Mas depois da guerra, gradualmente, ao longo de muitas décadas, a verdade veio à tona. Dissemos que infligimos 200 mil baixas aos alemães durante a Batalha das Ardenas. Os alemães tiveram 68 mil baixas, sendo apenas 11 mil mortos. Nós tivemos mais de 140 mil baixas e 20 mil mortos. Bem, você sabe, quando estiver em dúvida, minta. Esse é o critério na guerra, sabe? Acho que agora não temos ideia do que realmente aconteceu com os israelenses ou do que exatamente aconteceu com os árabes. Mas o que sabemos em termos gerais é que isso é uma catástrofe, um desastre humanitário e uma catástrofe. É, A questão é, o que vem depois? Essas duas perguntas precisam ser respondidas. Acho que vocês não terão boas respostas, então não espero que esse cessar-fogo traga resultados positivos. Vai estancar o sangramento temporariamente. sim, O sangramento vai recomeçar. E então a questão é, até onde ele se espalha? E o senhor Putin agora fez, na minha opinião, um discurso muito honesto e preciso sobre as condições no Oriente Médio e disse que não se pode aprovar resoluções condenando um lado e não o outro. certo. Tem que ser equilibrado. Toda a região precisa se envolver, assim como as grandes potências, para impedir isso. E se isso não acontecer, teremos um conflito regional com ramificações globais. Com certeza. Estamos. Sim, é incrível que conseguiram um cessar-fogo temporário, mas Netanyahu logo afirmou que era só temporário e que continuariam com o sangramento, como você disse. Acredito que o que vimos me deixa bastante preocupado com o futuro de Israel, que obviamente é um aliado próximo dos Estados Unidos. Quero dizer, eu acho que, sabe, Israel certamente tem o direito de existir como país. Não acho que haja qualquer debate sobre isso, mas eu realmente temo pelo futuro de Israel. Por exemplo, se eles continuarem com isso e expulsarem 2 milhões de pessoas de Gaza, qual será realmente o futuro? Porque para cada um, eu penso em todas essas crianças que estão sendo massacradas. Quero dizer, será que eles não estão apenas criando mais extremistas por causa da violência que realmente está acontecendo contra esses civis? E se Israel simplesmente expulsar 2 milhões de pessoas e tomar Gaza, como isso será percebido no Oriente Médio? Qual é o futuro aqui em relação à operação de Israel? Você se preocupa com Israel? Sempre apoiei historicamente os israelenses e gostaria que Israel sobrevivesse como Estado. Não sou insensível a eles, mas isso não quer dizer que odeie árabes muçulmanos. Não os odeio e não acho que deveriam passar pelo que enfrentam agora. Concordo. Não acredito que punição coletiva seja eficaz ou uma boa ideia. Mas eu não sou israelense, sou americano e eu penso, antes de tudo, nos Estados Unidos. E vou ser franco com você, estou muito preocupado com a nossa posição na região e no mundo. Todos sabem que, no fim, somos nós que damos as cartas em relação a Israel. É isso mesmo. Como disse antes, presidentes anteriores intervieram dizendo: chega, parem. Às vezes isso interessava aos israelenses, às vezes não, mas era do nosso interesse. Em 1973, queríamos evitar não apenas uma guerra regional, mas uma guerra que pudesse envolver a União Soviética naquela época. Sabíamos que se os israelenses cruzassem o canal de Suez, o que acabaram fazendo, e avançassem até o Cairo, desestabilizando o país e tentando derrubar o governo, os soviéticos interviriam militarmente. Não queríamos esse caminho. Por isso dissemos, ok, vocês cruzaram o Suez, recuem para o outro lado. E no fim das contas, acho que aquela guerra acabou sendo benéfica estrategicamente, tanto para o Egito quanto para Israel. Isso é algo bom que, na minha opinião, agora está seriamente ameaçado como resultado dos acontecimentos atuais. Mas a verdadeira questão é a seguinte: senhor Erdogan e a Turquia. E agora a Turquia dispõe de uma quantidade enorme de poder militar. Ela tem um bom financiamento e apoio dos Emirados, especialmente do Catar. A Turquia agora conta com um certo apoio dos russos. Até mesmo os iranianos, que historicamente eram rivais, disseram em particular: sabe, isso é demais para nós. Sabe, nós também estamos igualmente revoltados. Em outras palavras, sunitas e xiitas vão enterrar o machado de guerra e nós vamos lidar com esse problema, porque todos nós precisamos nos envolver. O senhor Erdogan lançou agora algo chamado de Frota da Liberdade, cerca de 100 embarcações, levando ajuda humanitária para Gaza. Eles já deixaram o porto e estão navegando rumo a Gaza. A travessia do Mediterrâneo da Turquia até Israel ou Gaza não demora muito.
Isso é importante porque, da última vez que os turcos tentaram algo assim, há anos enviaram um cargueiro com ajuda humanitária. Ele foi bloqueado por israelenses que embarcaram na embarcação, resultando na morte de 3 cidadãos turcos na confusão. Foi um desastre. E os turcos ficaram enfurecidos, mas se contiveram. Desta vez, acho que o senhor Erdogan está enviando essa flotilha certamente para ajudar a situação em Gaza. Não há dúvida sobre isso. Não tanto para desafiar os israelenses, porque acho que ele sabe o que eles vão fazer. Eles devem intervir para tentar impedir sua chegada, o que pode gerar situações piores que as da última vez. Acho que ele aguarda para ver o que nós, os Estados Unidos, Vamos fazer. ele está dizendo: olha, vocês vão fazer parte desse desastre? Vocês vão permitir que uma guerra regional comece por causa disso? Ou vocês, América, vão intervir e impedir isso? Porque nós temos o poder para fazer isso. Temos. E a responsabilidade também. Diga ao senhor Netanyahu que estamos retirando a frota. Estamos retirando nossas forças do mar. Não enviaremos mais nenhum apoio sob nenhuma circunstância até que ele pare e desista do que está fazendo. Eu não acho que vamos fazer isso. Acho que hoje o senhor Netanyahu tem mais influência e controle sobre Washington do que o presidente Biden. E nós temos um Congresso que está acostumado com algo que é muito perigoso. Eles veem a guerra como um evento que acontece no solo de outras pessoas, não no nosso. Em outras palavras, bem, você sabe, isso é ruim, é lamentável, mas aconteceu lá longe. Bem, isso é algo que eventualmente pode nos atingir e causar muitos danos aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que o Congresso abdicou de sua responsabilidade porque está fugindo da prestação de contas. E, novamente, isso volta para o eleitorado. O eleitorado é parcialmente culpado por isso, porque nós não damos muita importância a isso. O eleitorado está irritado por promovermos um acordo verde às custas do setor de energia, arruinado por esta administração. Ele deveria estar a todo vapor. Podemos buscar uma abordagem equilibrada com energia solar e outras fontes verdes, mas não podemos cometer suicídio como os alemães fizeram, que fecharam usinas nucleares e de carvão. Os americanos estão atentos a isso. Eles estão muito atentos ao custo da gasolina, ao custo de colocar comida na mesa, assim como os chineses e pessoas do mundo todo. E, na minha opinião, eles realmente não estão prestando atenção ao que está acontecendo. Em vez disso, o que estão ouvindo é que, mais uma vez, precisamos apoiar Israel. Israel não tem um tratado formal de aliança conosco. Nós apoiamos Israel porque gostamos dos israelenses, porque gostamos do Estado, achamos que ele merece existir. Mas nossos interesses têm limites. É do nosso interesse financiar incondicionalmente a expulsão de milhões de pessoas de suas casas para criar um novo mega-estado judeu da Jordânia ao Mediterrâneo? Não acredito que isso nos interesse e é essa a questão que o senhor Erdogan está levantando para Washington. Certo? Ótimas observações, coronel. Obrigado. Vai ser interessante ver como os Estados Unidos vão responder, pois, como você disse, nós realmente controlamos as finanças. E, claro, recebem 3 bilhões de dólares anuais do governo dos Estados Unidos. Israel é o país que mais recebe ajuda externa no mundo. Ajustando pela inflação, já foram mais de 300 bilhões de dólares desde que se tornou um país em 1948. Obrigado por assistirem à entrevista de hoje com o Coronel McGregor. Se você ainda não assistiu à nossa entrevista sobre a guerra na Ucrânia, é outro vídeo imperdível e você pode simplesmente clicar aqui para assistir à apresentação completa.